Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, durante muito tempo, eu e Fabiana, a gente ficava questionando muito se realmente aquilo que nós estamos pregando, né, ela tem trazido mudança para a vida das pessoas, dos nossos membros, das nossas ovelhas, né? E a gente ficava, amor, será que a gente está fazendo da forma certa, da forma correta, né? Estamos ministrando às pessoas, será que está tendo mudança em suas vidas? E a gente, é natural que a gente fique questionando isso, porque nós queremos ver o crescimento seu. Nós queremos ver o crescimento e a desenvoltura da igreja. Então sempre a gente ficava questionando, ficava perguntando a respeito um para o outro, amor, será que a gente está fazendo certo? Será que a gente está fazendo a coisa certa? A gente ficava questionando dessa forma. Mas, vendo a vida, a transformação que essa palavra tem causado na vida de vocês, isso nos alegra. Amém. Isso tem motivado a nós estarmos firmes e fortes, permanecendo firmes e fortes, permanecendo, combatendo o bom combate da fé. Porque através da mudança, os frutos que a sua vida, ela gera, isso nos alimenta. Ela tem nos alimentado. E somos muito gratos pelo tudo que você tem feito, todo o seu desempenho, tudo que você tem aberto seu coração para receber e assim deixar Deus agir. Amém? Eu quero começar a minha ministração. Eu vou tocar em alguns pontos que eu ministrei na quinta-feira. Eu vou recapitular alguns pontos aqui, que é importante recapitular novamente. Mas eu quero, antes de tocar nesses pontos que eu ministrei na quinta-feira, eu quero começar aqui falando algo que veio no meu coração enquanto eu estava revisando a minha ministração. E nos meados aí de 66 a.C., não sei se vocês já ouviram, já estudaram na escola aí a respeito de Pompeu, que foi um dos grandes líderes aí dos soldados romanos, né? Então Pompeu, nos meados de 66 a.C., ele foi levantado como comandante, né, para dominar alguma situação que estava acontecendo lá em Roma. A Roma estava passando por um tempo muito difícil e a trajetória que eles faziam na costa ali, os piratas, eles saqueavam os romanos, né? Toda a alimentação, todo o trigo e tudo mais. Então, toda aquela embarcação assim, os piratas iam e roubavam tudo dos romanos. Então, eles tiveram dor de cabeça aí durante muito tempo aí com esses piratas. Até chegar a Pompeu, que foi levantado nesse tempo, para poder solucionar essa situação que estava acontecendo. Porque todo o tempo ali, quase 100 anos ali, os romanos estavam tendo dificuldade porque os piratas vinham, saqueavam os navios e rapidamente voltavam para as suas fortalezas, que eram cheias de rochas, as suas fortalezas que estavam ali em volta daquela costa ali. Então os romanos não conseguiam alcançar rápido para poder pegar e prender esses piratas. Alguns eram presos, outros não. Mas durante quase 100 anos eles bateram na cabeça com isso, né, porque não conseguia resolver essa situação que estava acontecendo. Então Pompeu, deram 3 anos para ele poder resolver essa situação e em 3 meses ele conseguiu resolver. Era 3 anos, mas em 3 meses ele conseguiu resolver. Por quê? Porque ele viu que eles corriam atrás dos piratas, porque assim eles não conseguiam pegar todos eles. Então o que eles fizeram? Antes dos piratas vir, nós vamos na raiz do problema, onde que está nos prejudicando, que essas sofismas, esses rochedos, né? E vamos destruir tudo isso e assim eles não vão ter lugar para esconder. E assim eles fizeram, começaram a amarrar as cordas, correntes naquela época, né? E começaram a derrubar essas pedras que protegiam esses piratas. E assim, fazendo aqueles piratas não ter lugar para se esconder mais. Eu estava lendo um livro que fala a respeito dessa história e ele fala que isso são sofismas que foram quebradas. Podemos comparar com sofisma. O que é sofisma? É um pensamento que está impregnado na cabeça das pessoas, achando que algo de errado é certo. Então, muitas das vezes a gente cresce num ambiente como esse, né, de sofisma, cheio de crecas na nossa vida, e a gente cresce vendo essas coisas e a gente não consegue desenvolver como esses piratas conseguiam vencer durante 100 anos, mas quando foram na raiz do problema, conseguiram resolver aquele problema rapidamente. Então, a gente precisa permitir que Deus trabalhe em nosso favor, trabalhe na nossa mente para a gente ter uma metanoia. O que é metanoia? É uma renovação da nossa mente. Amém. E quando eu permito e libero a minha mente para poder Deus agir em nosso favor, assim minha vida é transformada. Isso. Por isso que a gente fica questionando tanto e fala para você praticar a palavra de Deus. Não adianta você vir aqui na igreja, escutar a palavra que está recebendo,
que está escutando, sair ali fora e viver totalmente diferente, que não vai fazer diferença na sua vida. O que vai fazer diferença na sua vida é quando você pega essa palavra, aplica na sua vida e assim você vai ver os frutos. Assim você vai ver a sua vida tomar um rumo diferente. Para pensar comigo, durante muito tempo a gente fica batendo a cabeça na mesma tecla, fazendo as mesmas coisas, porque é um ciclo, né? A gente fica vivendo aquele ciclo vicioso e acaba a gente vivendo, e vai passando anos e anos a gente vai com aquele mesmo pensamento, com aquelas mesmas sofismas, com aquelas mesmas crenças limitantes que nos limitam, e assim a gente não consegue desenvolver, não consegue ter uma desenvoltura na nossa vida. E isso está nos limitando, acaba que nos limita a de crescer em Deus, ou crescer na nossa própria vida. Esses dias eu coloquei nos stories lá, não sei quem que me acompanha, mas eu coloquei nos stories lá, um cientista, ele fez um experimento com pulgas, e aquelas pulgas, elas pulam muito alto, né? Elas pulam. Aí ele encheu um pote de pulgas, e elas pulavam fora do pote, mas assim que ele fechou e deixou ali aquelas pulgas durante 3 dias, aquelas pulgas pulavam até na tampa e não passava mais disso. Quando ele abriu, elas não pulavam mais do que aquela tampa, o limite que estava ali. Porque tanto de bater a cabeça, tanto de ficar ali batendo a cabeça naquela tampa, elas aprenderam que o limite que elas poderiam pular era aquilo ali. Então depois de 3 dias que ele abriu, elas pulavam somente até no rumo da tampa ali e não pulavam para fora. E os filhos que foram nascendo delas faziam as mesmas coisas. Pulavam até naquele limite daquela tampa. Olha que interessante. Ou seja, algo que nós fomos inseridos, esse contexto, a gente foi inserido em contextos que nos prejudica, que prisionaram a nossa mente, o nosso crescimento, nos limitam a nós desenvolvermos. E quando a gente sai dessa caixinha, aí sim a gente vai ter um crescimento. Quando você permite Deus a trabalhar na sua vida, desenvolver você, lapidar você, assim você vai crescer. Amém. É isso que vai fazer diferença. Eu não tenho como pegar e você pegar a Bíblia e enfiar dentro da sua cabeça e você vai agora que você vai mudar. Não. Você vai ter que pegar essa palavra de Deus e assim você se permitir a ser trabalhado. E às vezes não é confortável, como a gente sempre fala, não é confortável deixar com que a palavra de Deus ela venha nos podar. Não é confortável. Às vezes vai mexer em coisas que a gente queria ter esquecido, às vezes vai mexer em orgulhos nossos, às vezes vai mexer em crenças, às vezes vai mexer em coisas que a gente acreditava a vida toda, que eu escutei até a minha bisavó fazendo a mesma coisa. E aquela crença que eu aprendi, aquilo que minha avó, bisavó passou para a avó, e da avó passou para minha mãe, e da minha mãe passou para mim. Você quer dizer que tudo isso era mentira? Sim. Quando a gente entende que tem coisas que nos limitam, é melhor deixar de lado. É melhor escantear do que nos limitar. Durante muito tempo, eu achava que comer manga misturado com leite, eu ia morrer. Porque minha avó falava para mim que, ó menino, se você comer manga misturar com leite, você vai morrer. Vai dar uma desinteria, você vai para o hospital, não faça isso. Eu cresci achando que isso era uma verdade. Até quando eu era adolescente que eu fui ver que tinha iogurte de manga. Eu falei, mas não pode misturar os dois? Como é que é esse negócio aqui? Só foi lá em casa que aconteceu isso, né? Ninguém nunca ouviu que misturar manga com leite não pode, né? Então tem coisas que a gente aprende na nossa vida, no decorrer da nossa vida, que nos limita. Que a gente acha que aquilo ali é uma verdade, pega aquilo para a nossa vida e aplica. Sendo que é uma mentira que foi plantada. Então o que vai fazer você crescer, o que vai fazer você alavancar, crescer, que esse é o desejo do nosso coração, que você cresça, que você se expanda, que você exploda no bom sentido, que a palavra de Deus faça um reboliço aí dentro da sua mente. É você, é a sua permissão. Amém? Amém? Em 1 Coríntios 10, está escrito assim, NVI, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, repita comigo, todos estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. E Moisés, todos, repita comigo, eles foram batizados nas nuvens e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Ou seja, todos estavam ali desfrutando de coisas sobrenaturais, todos estavam ali tendo um livramento, todos estavam sendo supridos nas suas necessidades, mas nem todos agradaram o coração de Deus. Diga comigo, todos.
Todos. Nem todos agradaram o coração de Deus, mas todos estavam desfrutando do ambiente coletivo, todos estavam ali dentro daquele contexto, vendo o maná do céu, vendo a coluna de fogo, vendo da rocha sair água, vendo o mar se abrir, mas nem todos que estavam ali estavam agradando o coração de Deus. E isso me ensina o quê? Fala o quê? Então quer dizer que, mesmo que eu esteja nesse contexto aqui, de uma unção coletiva, nem todos estarão agradando o coração de Deus. Nem todos estarão inseridos. Nem todos herdarão o reino de Deus. Nem todos. Então cabe a mim e a você fazer essa diferença. Eu quero estar no time onde que eu vou desfrutar do sobrenatural de Deus. Eu quero estar no time onde que eu vou degustar e vou ser contemplado por Deus. Aleluia! Então, isso vai fazer diferença quando você aplica na sua vida. Quando você permite com que essa palavra transforme a sua vida. Desde que vocês entraram nessa igreja aqui, eu sempre falo para vocês, se você quer crescer, se você quer desenvolver, você está no lugar certo. Agora, se você não tem desejo no coração de crescer e se desenvolver, infelizmente, não vou poder fazer nada. Porque vai ser só enchendo linguiça na sua vida. Infelizmente, não tem um poder de pegar a palavra e enfiar dentro da sua cabeça e fazer com que ela funcione. Porque você tem um livre-arbítrio para fazer isso. Amém? Amém. Ou ai de mim. Aleluia. Então a gente já ouviu, não sei se vocês já ouviram falar, quem tem Jesus tem tudo. Sim, tem a salvação. Mas tem coisas que eu vou desfrutar só quando eu estou vivendo a palavra de Deus. Tem coisas que eu vou viver e desfrutar quando eu permito que Deus trabalhe na minha vida. Amém. Amém? Então tem dois tipos de crente. Um despertar religioso, né? E o convertimento da pessoa. E esse despertar religioso é um crente que vem aqui na igreja, que frequenta algumas vezes, vem aqui na igreja, congrega, tudo mais, mas sai daqui, sai ali para fora, é a mesma coisa, está vivendo uma vida pecaminosa, vivendo uma vida toda deturpada, uma vida fora dos padrões de Deus. Então esse é o crente que acreditou na religião cristã, mas não teve uma metanoia, não teve um convertimento. O que é convertimento? É uma transformação, é um renovo, é você permitir que essa palavra transforme a sua vida. Então, muitas das vezes a gente vê pessoas de anos e anos de igreja, mas a gente não vê um convertimento genuíno. A gente vê essas pessoas, elas só crentes no sentido de que elas acreditaram na religião, convencimento religioso. E isso, você só vai desfrutar de coisas só da salvação, mas o restante, e o pacote completo? Jesus, quem tem Jesus tem tudo. Sim, tem a salvação. Mas o que vai te levar a usufruir da plenitude da vontade de Deus, viver uma vida em abundância, vai depender de você, vai depender de mim. Uma vida em harmonia, uma vida alegre, uma vida onde que a gente goza de alegria, de felicidade. Quantos aqui desejam que Jesus volte logo? Levante a mão. Levante a mão. Juninho? Oxi, tu tá falando que não quer que Jesus volte porque você quer casar? Mas rapaz, fala essa história direito aí. Geralmente quem deseja ter esse desejo que Jesus volte logo, é porque está passando por alguma dificuldade aqui na Terra. Porque se você estivesse vivendo uma vida em plenitude, uma vida como os padrões de Deus aqui, vivendo o céu na Terra aqui, aí você falaria, mas se eu estou vivendo o céu aqui na Terra, por que eu vou querer ser arrebatado logo? Eu estou vivendo o melhor de Deus aqui para mim, melhor lugar do mundo. Ou quando você está passando pressão financeira, saúde, alguma coisa assim do tipo, quando as coisas não vão muito bem, você, Senhor, papai, venha, que eu já estou cansado de viver aqui. Eu quero ir para o céu, porque eu não quero ter problemas, eu não quero ter essas dificuldades da vida. Duras são essas palavras. Juninho falou que não quer que Jesus volte enquanto ele não casar. Vamos prosseguir. Em Lucas 24, 48 e 49, está escrito assim, fala a respeito, né, dos dias do Pentecoste, né, que eles estavam ali com expectativa. Jesus havia falado para eles ficarem em Jerusalém. E é nesse contexto que nós vamos falar aqui agora rapidinho. E lá em 48 está falando assim, Lucas 24, 48. Vocês são testemunhos dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem nas cidades até serem revestidos do poder do alto. Em Atos 2:5 fala assim, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua.
atônitos, fala comigo, atônitos. E maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão? Ou seja, nesse contexto aqui, Jesus havia falado para eles ficarem ali até o dia do Pentecoste. Até o dia onde que ia cair o fogo, né? E eles iam ser batizados no Espírito Santo. Mas nesse contexto aqui também teve pessoas que se desanimaram e ficaram tristes, né? Ficaram desanimados, desmotivados e não esperaram até o dia do Pentecoste. E ficaram fora daquele lugar ali, sendo que era para estarem juntos ali, esperando até o dia do Pentecoste, esperando até o revestimento que é o Espírito Santo cair sobre aquele lugar, que eles iam ser batizados. Mas às vezes a gente fica tão angustiado, tão com pressa que as coisas aconteçam da nossa forma, que a gente quer fazer na força do nosso braço, ou a gente fica desmotivado muitas das vezes. É igual aquele pessoal, aqueles dois discípulos que estavam indo para o caminho a Emaús, né? Eles estavam indo para aquela cidade porque eles estavam tristes, porque Jesus não tinha ressuscitado ainda, e fazia isso 3 dias ainda, só 3 dias. Então eles estavam desmotivados e assim fizeram com que eles saíssem da vontade de Deus, saíssem de Jerusalém e ia para o caminho de Emaús. É tanto que Jesus aparece para ele e fala, ministra para eles, no final eles abrem seus olhos e eles rapidamente voltam da onde que eles tinham saído. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fica desmotivado, fica querendo ver as coisas acontecendo com os nossos olhos, queremos fazer as coisas na força do nosso braço. Às vezes as coisas estão demorando no nosso cronograma, no nosso cronômetro, mas se Deus colocou e Deus falou para você, fique naquele lugar até o dia, até que permaneça firme. Não deixe com que o mundo distraia você. Não deixe com que as coisas do mundo sejam maior do que o propósito que Deus tem na sua vida. Não deixe com que as coisas que estão aí fora sejam mais atraentes, mais atrativas para você. Porque, vou lhe falar uma coisa, Jesus está voltando. Brevemente vai acontecer um arrebatamento. E eu não quero ser pego de surpresa. Eu não quero estar afastado dos caminhos do Senhor. Eu não quero estar frio daquilo que Deus colocou para mim. Aquilo que queima no meu coração. Que é resgatar vidas, é transformar famílias com a palavra que a gente carrega. Eu sei que não é fácil, ainda mais nesses dias que a gente vive. Não é fácil porque tem muitas atrações para a gente aí no mundo. Tem muitas coisas que estão acontecendo aí, tecnologia, internet e tudo mais, tantos atrativos que tem aí fora. Porque a gente vai ficar dentro de uma igreja escutando a palavra de Deus, esperando Jesus voltar. Mas a palavra de Deus fala, fiquem, aguardem, em breve estou voltando, até que permaneçam firmes. Pode dar um sangue na canela, permaneçam firmes. Amém. Aleluia. Não deixe com que o seu coração ele fique esfriado, seja desmotivado. Se por acaso isso está acontecendo, recalcule a rota novamente e volte para os caminhos. Amém. Não fica o Espírito Santo dentro de você falando todo o tempo. Igual a mulher do Google. Volta naquele caminho, volta para aquele caminho, volta para aquele caminho, volta para aquele caminho. Enquanto você não volta para aquele caminho, ele não para de falar, volta para aquele caminho, volta para aquele caminho. O Espírito Santo está dentro de mim, de você, falando todo o tempo. Volte para o caminho, volte para o caminho. Se você pegar mesmo que seja um atalho que for, aquela mulher do Google vai falar, volte para o caminho, volte para o caminho. Não é daí que eu falei para você ir. Amém. E muitas das vezes essas rotas, elas nos orientam porque ela sabe o que está fazendo. O Waze muito não, mas a mulher do Google sabe mais ou menos. Recalculando a rota. Às vezes é um trânsito que está muito acumulado ali, às vezes é uma obra que está acontecendo, e ela fala para você, pega aquele outro caminho lá, mas eu sei ir para esse caminho, eu sei como é que chega lá, eu sei onde que é o meu objetivo. Mas a gente tende a querer fazer a rota que nós conhecemos. Sendo que o Google está falando para você, e o Espírito Santo está falando, não, faça esse outro caminho aqui, porque eu sei o que eu estou falando, eu estou vendo daqui de cima, do alto, eu estou vendo o que está para acontecer, meu filho. Aí quando você pega aquele lugar, aquele atalho que você achou que ia ser o espertão, chega lá na frente, impedimento, está em obras, um acidente, um trânsito, congestionamento. Aleluia! Então volte para o caminho. Amém. Não se distraia. Se você está a caminho de Emaús, volte para o caminho, volte para Jerusalém. Amém? Amém. Aleluia! Está sendo abençoado? Amém. Aleluia! E quinta-feira passada eu falei alguns pontos aqui que eu quero reforçar também, quero pontuar novamente. É muito importante eu reforçar essas coisas aqui. E eu comecei falando na quinta-feira passada a respeito
não há nada que está bom que não possa melhorar. Porque na aula de resistência que a gente fez, né, na escola de missões, o capitão falava assim, pode melhorar. A gente fazia o máximo, dava o nosso melhor, mas no final ele fala, pode melhorar. Até na conclusão do curso, lá na aula de resistência, ele falava pra gente, pode melhorar. Então não há nada perfeito ou bom que a gente não possa melhorar. Isso. Se você está vivendo no mar de rosa dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, você está bem com a sua mulher, com o seu esposo, você está bem com a sua mãe, com seus avós, com seus irmãos, pode melhorar. Pode melhorar muito. Pode melhorar sim. Aleluia. Então, esse foi um dos pontos que a gente falou, que eu falei, que abordei, né? E todo tipo de relacionamento, ele envolve uma convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Devem ser o quê? Recíprocas. Ou seja, do meu lado e do lado da Fabiana precisa ter essa comunicação. Tanto ela faz, abre mão, tanto eu também tenho que abrir a mão, tanto ela comunica, tanto eu também tenho que comunicar, tanto ela cede as coisas também tem que ceder. Então tem que ser recíprocas. Tanto do lado dela, tanto do meu lado. Tanto do lado da Nicole com a sua avó, com a sua irmã, tanto do lado delas também. Não há um relacionamento, uma comunicação assertiva se você não se permitir. E muitas das vezes o homem tem dificuldade de se comunicar, né? Dependendo do homem também. Mas muitas vezes o homem tem dificuldade de se comunicar, de se expressar. E muitas das vezes não é culpa, eu não culpo vocês de não saberem se comunicar, de vocês não saberem de se expressar os seus sentimentos. Porque a gente cresceu sempre escutando, homem não chora, engole o choro, homem não chora, homem não chora. A gente sempre ouviu falar dos nossos pais, dos nossos avós, cala a boca que homem não chora, fique quieto, para que está chorando? Então isso, engole o choro. Então isso fez com que a gente, mais homens, né, a gente criasse essa casca dura que nos envolve. E a gente cresce com dificuldade, às vezes, de nos expressar os nossos sentimentos. Não. Amor, você está chorando? Não, estou não, isso aqui foi só um cisco. Foi só um cisco isso aqui, não é choro. Porque eu não choro, porque eu sou cabra macho, sou arretado. Qual é a dificuldade da gente expressar o nosso sentimento? Por que isso incomoda tanto as pessoas? Porque foi plantado isso dentro da gente, que a gente não pode expressar, que a gente não pode comunicar os nossos sentimentos. Sabe, às vezes a gente precisa chorar sim, a gente precisa extravagar, a gente precisa estar na presença de Deus e falar assim, eu preciso sentir, eu quero me comunicar bem com o Senhor. E quando você se comunica bem com o Senhor, a sua volta, a sua vida, ela vai transbordar também para as pessoas. Vai melhorar em todas as situações, em todas as comunicações na sua vida. Amém. Não somente você com Deus, mas em volta de você. Em volta de você. Porque você vai estar tão cheio do amor de Deus, vai estar tão ali porque nada que venha tentar te afrontar, te abalar, vai ser o suficiente para tirar você dos caminhos. Você já viu quando você está apaixonado, que você está ali tendo aqueles primeiros olhares ali, troca de olhares, aquele primeiro momento ali de paixão. Você não está nem aí se o caboclo é fedido, se a mulher está banguela, se a mulher está com CC, se o homem está com CC, se o homem é o que, não sei o que, se o cara é um perrapado. Você não está nem aí para isso, porque você está apaixonado. Sabe, o amor de Deus é isso. Isso nada vai importar. Aí as pessoas vão tentar te afligir, vão tentar te colocar alguma coisa, mas você está apaixonado. Você está transbordando de amor. Então essas coisas vão ser irrelevantes para você. Aleluia! Amém? Amém. Vamos prosseguir. Está recebendo alguma coisa, irmão? Amém. Um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia entre as pessoas envolvidas. Confiança, empatia, respeito e harmonia. Confiança, empatia, respeito e harmonia. Eu quero falar um pouquinho a respeito da empatia, porque geralmente nós queremos fazer as nossas próprias vontades, nós queremos fazer o nosso próprio gosto, e o gosto da pessoa a gente deixa para lá. A gente tende a querer fazer as nossas vontades, nos satisfazer em todos os aspectos, e a outra pessoa fica escanteada. E às vezes a gente fica, a outra pessoa fica tanto doando, chega um ponto que cansa, chega um ponto que fica desgastante, porque você só está sugando da fonte, sugando, uma hora aquela fonte, se você não for alimentar novamente, ela vai secar.
Então você precisa estar constantemente reabastecendo essa fonte também. Não somente dando, mas também doando, recebendo. Aleluia! É recíproca. Relacionamentos, comunicação, tudo tem que vir da minha parte, tem que vir da sua parte também. Uma comunicação assertiva. Uma comunicação assertiva. E eu aprendi muito com a Fabiana a respeito da comunicação, porque eu era difícil de abrir a boca, viu? Era difícil de ter comunhão com as pessoas, era difícil de me... Eu tinha dificuldade de expressar o meu sentimento. Eu não sabia como expressar meu sentimento. Quando a gente casou, eu não sabia nem sorrir para a foto. Aí eu me lembro do Lucas, né? O Lucas também, meu Deus, o Lucas está fazendo a mesma coisa que eu. Lucas sério, Lucas triste, Lucas feliz. Mas através do permitir, isso vai quebrando na nossa vida. Essa comunicação, essa entrega. Teve uma psicóloga, não, uma terapeuta que chegou na gente e falou assim: Tomás, conhecendo você e a Fabiana, a sua forma foi totalmente modificada. Isso aí deu certo, sabe por quê? Porque você se permitiu e com o poder da palavra de Deus, a sua vida foi transformada. A forma que você pensa, a forma que você age. Isso pode ser só Deus na vida de vocês. Glória a Deus. E eu sei, se eu não tivesse aberto a mão, isso não teria acontecido. E eu sei aquele japonês quadrado, cada um no meu quadrado, né? Ninguém invade o espaço de ninguém. E quem ia sofrer nessa situação toda seria a Fabiana, porque não ia ter um relacionamento, não ia ter uma comunicação, não ia ter um afeto. Porque a Fabiana tem todos os 5 linguagens de amor. Então, se permita a ser modificado, porque a gente fica tão agarrado com o nosso ego, a gente fica agarrado com o nosso ego, querendo que as coisas aconteçam da nossa forma. Se não for da minha forma, também não quero saber. Isso é egoísmo, isso é ego, isso é carnalidade. Aqui Paulo fala que isso aqui é carnalidade. Amém? Vamos prosseguir, que tá bom o negócio. Como diz o pastor Jackson, isso merecia um amém. Amém? Então, eu falei também a respeito do nosso início, do nosso relacionamento, que foi um choque cultural meu e da Fabiana, porque eu vim de uma cultura muito fria e ela vem de uma cultura muito quente, né? E assim a gente teve essa divergência, né? Ela catingueira, né? Mulher macha sem senhor, e eu samurai. Então eu falei pra ela vinha com aquela peixeira e eu vinha com a minha katana. Então, personalidades fortes batia, chocavam um com o outro. Então, quando a gente olhava um para o outro assim, era faísca saindo para todo canto. Porque ela queria tomar conta das coisas, eu também queria tomar conta das coisas. Então, quando não há essa abertura, você não cede, você não vai conseguir chegar em um acordo, numa comunicação. No início não entendi nada, quando chegou no final, vi que era a mesma coisa do início. Vou falar novamente. Quando você vê que as duas pessoas são ambas personalidades fortes, se um não ceder, a outra pessoa, vocês não vão conseguir chegar em um bom senso, no consenso, porque os dois vão querer dominar, os dois vão querer rebater, e assim vocês não vão conseguir nem dialogar. Então, quando uma pessoa está exaltada, abre mão, coloque a prioridade nela, para depois você conversar, quando tiver um momento tudo tranquilo ali, você, amor, deixa eu sentar com você, vamos conversar, mãe, eu quero sentar com você, aquele momento que a senhora estava exaltada, deixa eu explicar um negócio, pai, deixa eu falar contigo. Comunicação, gente. Mas a gente fica prejulgando a reação da pessoa, fica prejulgando o que a pessoa vai falar, ou pensar, ou agir. Muitas vezes uma situação é tão fácil de resolver, a gente está criando cabelo em ovo. Uma tempestade no copo d'água. Porque onde há comunicação, as coisas se acertam. Onde há um relacionamento, onde há uma empatia, as coisas se desenvolvem. Quantos e quantos anos a gente vê pessoas aí em um relacionamento que já está tão desgastado, já está tão ferido, ambos machucando anos e anos um ao outro, falando coisas pesadas. E por que não para sentar e conversar, dialogar, uma coisa tão simples de resolver? Amor, eu consigo ir até aqui, mas daqui em diante eu acho que eu não consigo. Então você pode vir até aqui? Você pode chegar até aqui? Posso. Então, qual é o equilíbrio? Aonde que é o meio disso? Buscando equilíbrio na vida, no relacionamento. E eu falo só marido e mulher, não, gente. Eu falo a respeito do seu pai, sua mãe. Eu falo a respeito dos irmãos, porque tem muitos irmãos também que é intrigado, que não se conversam. Relacionamento, gente, buscando o equilíbrio. Diga comigo, eu amo a minha família. Aleluia.
Dá para colocar aquela imagem? Esse filme aqui foi baseado em fatos reais na minha vida e na vida da Fabiana. Só que a gente estava tão atarefado que a gente deixou o senhor e a senhora Smith, eles fazendo no nosso lugar. Mas a nossa vida era dessa forma. A nossa vida era olho por olho, dente por dente. Ninguém queria abrir mão de nada, queria fazer as suas próprias vontades. E era assim, em cima do nosso ego, o ego da pessoa, não querendo saber, não querendo saber do sentimento da pessoa, não valorizando o sentimento do seu cônjuge, não valorizando o sentimento das suas irmãs, não valorizando o sentimento dos seus pais, passando por cima de tudo. Se eu estou bem, está tudo bem. Está tudo bem mesmo? Será que está tudo bem mesmo? Será que você está tendo um bom relacionamento na sua família? E eu digo em todos os aspectos. Pode tirar em nome de Jesus. Será que está tudo bem mesmo? A sua engrenagem da vida no aspecto família está rodando bem? Porque tem que rodar bem. Porque a família é a base de todas as coisas. Se a sua família não estiver bem, as demais coisas não vão estar bem. Se a sua família, o seu relacionamento não estiver bem, as demais coisas não vão funcionar bem. Porque a família é a base de todas as coisas. É a base. O que adianta a gente conquistar o mundo todo e perder a nossa família? O que adianta a gente fazer tudo e a nossa família está se perdendo? Os nossos filhos, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos avós. Não adianta. Então eu tenho que fazer por onde? Isso. Em Romanos 12, 18 está falando assim, se depender de você, tenha a paz com todos. Cabe a mim a gerenciar essa paz. Então cabe a mim até essa maturidade de poder gerenciar a paz em todos os aspectos. Cabe a mim, cabe a você que somos conhecedores da palavra de Deus, que temos o Espírito Santo dentro da gente, nos orientando, nos direcionando, nos guiando, gerar essa paz. Gerar essa paz, aonde que nós estivermos. Ah, mas eu não tenho uma brecha. Cria essa brecha, mas não tem oportunidade. Cria essa oportunidade. É você que gera, é você que cria as oportunidades. Você quer alcançar a sua família, cria essas oportunidades. Não espera a outra pessoa dar o primeiro passo, não. Tome você o primeiro passo, como uma pessoa madura, como uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, como uma pessoa que realmente foi convertida, que não é carnal. O que é um crente espiritual? O que é um crente espiritual? Na minha cabeça, ser um crente espiritual é estar flutuando, orando em línguas todo o tempo, andando para lá, quase sendo arrebatado. Estou em oração todo. Não, isso não é ser espiritual, não. Ser um crente espiritual é ser um crente maduro, que vai exercer todos os frutos do Espírito. Isso é ser um crente espiritual. Quando a gente fala, você é um crente espiritual, saber que estamos desfrutando do fruto do Espírito, de todos os frutos do Espírito. Isso é ser um crente espiritual. Se você não está vivendo o fruto do Espírito, tem alguma coisa de errada aí. Você está sendo um crente carnal. Paulo fala nas cartas de Coríntios que essas pessoas que não estão vivendo conforme a palavra de Deus, não estão vivendo o fruto do Espírito, são pessoas carnais, que estão fazendo os desejos carnais, que estão fazendo as vontades da sua carne. Amém? Amém. Aleluia! Romanos 15, 1. Nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de nos guardarmos a nós mesmos. Acabei de falar isso. Em Colossenses 4, 6 está falando assim, que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Engraçado que a gente tem a facilidade de responder, né, de dar um feedback para uma pessoa que fora da nossa casa, uma pessoa secular, mas quando se trata da nossa casa, dos nossos parentes, dos nossos mais queridos ali, a gente desce a lenha, né? A gente não mede as palavras, não meça as palavras, sendo que a gente tem que criar esse ambiente dentro da nossa casa primeiro, porque é aquilo que está dentro da nossa casa que vai refletir lá fora. Não sei se é assim que um ditado que fala, o costume de casa vai à praça, o costume de casa vai à praça. Então tudo que você faz dentro da sua casa, uma hora sai para fora. Se você xinga dentro da sua casa, uma hora você vai xingar. Se você usa palavras feias dentro da sua casa, vai chegar uma hora que você vai usar fora também. Não tem como guardar, gente. Não tem como esconder. Vai vir à tona. Não tem como. E a árvore ela é reconhecida pelos frutos que dá. Aleluia! Está aprendendo alguma coisa? Amém. Sabe, foi implantado na nossa cabeça que
o marido, né? O marido ele é o cabeça da casa, mas foi plantado na nossa cabeça que ele está acima da mulher, acima. Sendo que não é bem assim que funcionam as coisas. A mulher é a sua auxiliadora, está do seu lado, apoiando. Semana passada eu passei um vídeo, gostaria que passasse novamente aí, para vocês entenderem o que é ser auxiliador. É isso que é você, o cabeça está dirigindo, conduzindo a sua casa e a mulher auxiliando, a auxiliadora sábia. Você viu ali que aquele bote está correndo na alta velocidade, mas ele não está sozinho, ele está sendo guiado, sendo orientado por uma pessoa que está do seu lado. Então, o relacionamento ela funciona dessa forma, conduzindo, ajudando a conduzir, ajudando a promover aquele ambiente, a promover a sua família, a promover um lugar de paz. Amém. Na palavra de Deus fala que a mulher tola, ela destrói a sua casa. Mas não vem querer colocar somente peso na mulher, porque o homem que está ali, se ele errar algum movimento ali, vai levar todo aquele barco, aquela embarcação para fora daquele lugar ali. E lembra que você não está sozinho, tem a sua família, tem os seus filhos, tem a sua esposa, e o mais pesado fica com você, porque você foi feito mais forte. Mas não significa que você está assim, que você tem que montar na sua esposa e fazer ela fazer as coisas. Não, a sua esposa está ali para te auxiliar, te ajudar, te conduzir. Amor, é melhor fazer isso. Vai para a direita, vai para a esquerda. E assim você vai conduzindo o seu marido, auxiliando ele a não errar. Não tomar lugares que não... entrar em lugares que não era para ter entrado. Um do lado do outro, ajudando um ao outro. Aleluia. Às vezes a gente fica vivendo um ambiente tão desgastante que a gente olha para os lados e não tem mais solução. Mas quando a gente coloca nas mãos de Deus, tem solução sim. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Amém. Nós podemos sim ter um lar, um pedacinho de céu na nossa casa. Podemos sim gerar esse ambiente tão agradável com Deus, em Deus, ao ponto de que a gente fala, Senhor, fica mais um pouquinho aí, porque está tão bom aqui, está tão gostoso aqui. O Senhor tem me abençoado com toda sorte de bênçãos aqui. Eu tenho desfrutado de coisas tão grandiosas aqui. Eu estou vivendo bem, Senhor. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Nós precisamos ter esse pensamento. Sabia que quando você chegar no céu, você não vai estar mais casado? Por isso que Juninho quer casar logo. Então você tem a capacidade de conduzir a sua casa. Você tem a capacidade de desenvolver assim um relacionamento bom, sim. Talvez você não se ache capaz porque você não aprendeu a fazer isso. Você não aprendeu a conduzir o seu lar, o barco da sua vida. Talvez você se encontre dessa forma. Mas lembre-se, até Moisés ele não se via capaz. Mas com a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo, você pode fazer assim. Amém. O manual está aqui disponível para nós, pessoal. Que esse manual aqui de vida, onde que nós podemos nos espelhar e ter uma vida, uma família eficaz. Amém. Uma família segundo o coração de Deus. Aleluia. E eu digo para você, vamos desfrutar do melhor dessa terra. Amém. Em vida. Amém. Porque nós já temos tudo o suficiente lá no céu. Nós vamos ter tudo em abundância lá no céu. Então uma vida em abundância é para hoje. É para a nossa vida aqui e agora. Às vezes a gente não conseguimos nos ver capazes. Mas pede sabedoria. Na palavra de Deus fala, pede sabedoria que eu lhe darei. Pede sabedoria. Talvez você não teve um referencial, você não cresceu num lar onde que você viu seu pai ou sua mãe dessa forma. Foi uma família deturpada. Mas quando você pede a sabedoria de Deus, Deus vai te dar a sabedoria. O Espírito Santo está dentro de você, ele vai te revelar, ele vai te instruir, ele vai te nortear o que você deve fazer. Nenhuma família ela é perfeita, não. Mas nós estamos buscando a perfeição. Amém. Buscando viver num lugar onde que é o pedacinho do céu. Esse é o propósito da família. E eu digo para vocês, é a melhor coisa que tem a família. Ô, glória! Deus fez o homem para ter relacionamento e a gente pode ver isso lá em Gênesis, quando Deus cria o homem para ter relacionamentos. Então nós temos a capacidade sim de ter relacionamentos uns com os outros, nós temos a capacidade de desenvolver em nós mesmos. Talvez você não tenha essa facilidade de comunicar, de ter um relacionamento, mas Deus fez você com essa capacidade. Você é capacitado para ter um relacionamento sim. Talvez você não tenha habilidade nesse momento, mas você pode desenvolver isso. Você pode abrir a sua boca e ser mais assertivo. Você pode abrir a sua boca e ter mais comunicação. Você pode expressar mais.
Porque Deus nos fez para ter relacionamento. É tanto que Adão todos os dias tinha relacionamento com Deus. Ele não tinha maturidade. Eu digo isso com toda a convicção, que Adão não tinha maturidade, porque a primeira oportunidade que ele tinha de conduzir a sua casa, ele culpou a Eva. A responsabilidade que ele tinha de conduzir o barco da sua vida, da sua família, ele pegou assim, não, foi a mulher que tu me deste que fez com que eu comesse o fruto do bem e do mal. Sendo que Deus tinha falado para Adão não fazer isso. Então, na primeira oportunidade, a gente tende a querer colocar a culpa na outra pessoa. Culpando outra pessoa da sua falha. Ei, gente, vamos amadurecer. Que hora que a gente vai bater no nosso peito e falar assim, não, eu puxo a responsabilidade para mim. Se está acontecendo na minha família, a responsabilidade é minha. Não é os filhos que é difícil, não é o pai que é difícil, não é a mãe que é difícil. É sua responsabilidade trazer isso para você. De mais ninguém. E não venha culpar nem Deus. Deus permitiu, Deus não permite nada disso. É minha e sua responsabilidade. Amém. Desenvolver isso, amém? Amém? Então, se as coisas estão acontecendo na sua família, os seus filhos não estão te obedecendo, a sua esposa não está bem com você, o seu marido não está bem com você, é sua responsabilidade, de mais ninguém. Se você não está tendo um relacionamento bom com seus pais, é sua responsabilidade. Porque você tem aquilo que você merece. Isso. Aí não venha falar que a gente foi criado com... Eu já ouvi minha mãe falar também, algumas mães falar também. Ah, mas eu criei meus filhos todos iguais. Lá em casa são 4 anos de diferença. 4, 2 e eu. Não, mas eu criei meus filhos todos iguais. Dei a mesma criação, mesmo lar. Eu amo do mesmo jeito. Mas são todos diferentes. São todos mundos, cabeças, tudo diferente. Pensa, tem um temperamento diferente. Então, uma forma que você criou um, você tem que ver como que vai criar o outro também. Assumindo a responsabilidade. Quando a gente brigava, quando a gente era jovem, né? Que era criança, na verdade. Quando a gente era criança, eu falava para minhas irmãs, você não é filho da minha mãe, não. Quem nunca fez isso, né? Não, você não é filho da minha mãe, minha mãe te adotou. E isso é o quê? Imaturidade. Criança. Será que a gente cresceu, desenvolveu o suficiente para assumir as responsabilidades? Isso cabe em todos os aspectos da nossa vida, de relacionamento. Amém? Amém. Aleluia. Em Provérbios 23:7. Provérbios 23:7. Porque como imagina o seu coração, assim é. Ou seja, como assim você se vê, assim também você será. Se você vê pequeno, se você vê incapaz, se você vê denigrido, você vai ver, assim como a sua alma é, assim você será também. Você será da mesma, como você se vê, é assim que você vai ser. E para você desenvolver algo bom na sua vida, você tem que ser essa pessoa primeiro, porque você vai atrair aquilo que você é. Esses dias eu estava falando, não sei com quem, mas esses dias eu estava falando a respeito do relacionamento. Para você atrair pessoas que você quer para a sua vida, você primeiro precisa ser essa pessoa. Não basta você querer as pessoas, sendo que você não é aquela pessoa, condizente com aquilo que você está querendo. Então primeiro eu preciso ser aquela pessoa que você quer e tem desejado, para depois, consequentemente, você atrair essas pessoas para a sua vida. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você anda na rua aí, você vê um bando de jovens, adolescentes, você vê todo mundo da mesma característica. Se você vê ali de rock, aquele grupinho do rock. Você vai para outro canto, vê aquelas tribos. Aí você vê aquele cantinho ali, os emos. Aquele outro cantinho ali, você vê os Mamãe Não Me Toque. No outro canto você vai ver outras pessoas, não sei o quê. Você vai atrair aquilo que você é. Aí você olha para aquelas pessoas e fala, nossa, como é que eles entraram num relacionamento? Como é que eles conseguiram chegar um ao outro? Porque simplesmente você atrai aquilo que você é. Você atrai aquilo que você é. Se você quer uma pessoa de Deus, atrair pessoas acima de você, pessoas que estão tomando voos maiores, se torne essa pessoa primeiro. Amém. Porque aí as pessoas vão ter conexão com você. Você nunca vê um leão andando com uma hiena. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Você nunca vê leões andando com hienas, porque não faz parte do convívio deles. Então, se você quer ter um relacionamento bom, maduro, pessoas que estão avançando, pessoas que desejam crescer na vida, se torne essa pessoa também, almejando as mesmas coisas, querendo crescer na vida, querendo avançar, prosperar, amadurecer, sair dessa zona de conforto que encontra agora e elevar a sua vida para um patamar maior. Principalmente homens que têm dificuldade de se relacionar com outros homens, ter amigo.
não se abre tanto, é mais isolado. Procure, vai atrás de pessoas que estão avançando, que têm um foco na vida, que têm um objetivo na vida para você crescer também. Amém. Quando a gente decidiu isso, foi um divisor de água na nossa vida, porque a gente só estava andando com pessoas que tinham uma vida estável, não tem muito objetivo na vida, e a gente via a nossa vida do mesmo jeito. Eu falei, não, Fabiana, a Fabiana falando comigo, a gente precisa elevar o nosso relacionamento, a gente precisa elevar, nos relacionar com pessoas que estão acima da gente. Abre o olho, acorde. Pessoas que estão a mais na frente da gente, avançando mais, mais prósperas. Pessoas que têm um objetivo de vida. Não vai relacionar com pessoas que querem levar você pro penhasco, não. Não vai te levar a nada, é melhor você afastar essas pessoas de você. Não vai te levar a nada. Então é melhor abrir mão de pessoas tóxicas, pessoas que não vai te levar a nada, e conectar com pessoas que vão decolar com você, que têm desejo de crescer em Deus, crescer na sua vida financeira, crescer na sua família, pessoas que são referenciais. Você precisa desejar isso para a sua vida. Amém. Conectar com jovens que querem e almejam as coisas de Deus. Amém. Pessoas que querem fazer a vontade de Deus, pessoas que desejam estar inserido nesse contexto aqui. Aleluia. Não abre o olho para ver, não. Daqui a pouco, quando você está relacionando com as pessoas erradas, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. E não vem dizer que isso é mentira, não, que isso é um fato. Você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. Você é a média das 5 pessoas. Quem são essas 5 pessoas que estão ao seu redor? Entende? Sempre querendo prosperar, sempre querendo avançar, sempre querendo crescer em Deus. Jovens, busquem isso, pessoas que têm o mesmo foco que vocês. Vocês que é solteiro, comecem a ser primeiro para depois ter aquilo que vocês querem. Quando eu conectei com a Fabiana, olha, onde que não tinha do meu convívio ali, não tinha pessoas que eu queria, lá em Aracaju. Deus me conectou com a mulher dos meus sonhos, lá em Teresina, no Piauí. E aconteceu naturalmente, não foi eu procurando atrás, não foi ela procurando atrás desesperadamente, não. Naturalmente foi acontecendo. Ela estava no Verbo da Vida Teresina, o Verbo da Vida Aracaju. Eu estava focado em fazer as coisas de Deus, ela focada em fazer as coisas de Deus, e de repente uma conexão de Deus, genuína. Eu atraí aquilo que eu era, e ela atraiu aquilo que ela era, e nós, mesma linguagem, casou. Se não tem, meu filho, Deus vai promover. Trouxe lá do Japão, trouxe lá do Piauí. É assim que acontece, você atrai aquilo que você é. Não se engane, você atrai aquilo que você é. Então, se você convive com pessoas de uma índole má, eu vou saber quem você é. Amém? Amém. Diácono, segura o pessoal que estão quase correndo aqui na unção. Aleluia. Para finalizar, queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Provérbios 27, 17. Provérbio 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Agora trazendo para o nosso contexto paraense, eu traduzi assim: assim como a maniçoba é tratada, nós também precisamos ser tratados para ficar bons. Foi forte, vou repetir novamente. Provérbio 27, 17 no paraense. Assim como a maniçoba é tratada, nós também precisamos ser tratados para ficar bons. Ou seja, da mesma forma que a maniçoba é tratada, ela é cuidada, ela é cozida para tirar as imperfeições dela, nós precisamos também ser tratados também para poder ficar perfeitos, nos aperfeiçoar. Vamos ficar de pé?